Opa! Salve! Estamos ao vivo. Saudações, aqui James Lino, Sarau Verso em Versos no ar, celebrando 10 anos. E hoje, quinta-feira, 26 de maio, dando continuidade na comemoração dos seus 10 anos de existência, o Sarau Verso em Versos realiza a transmissão pelo seu canal oficial do Instagram. Mais um episódio da série Diálogos em Diálogo de Verso em Verso, em parceria com a Rádio Mixtura. Nesse episódio eu, James Lino, farei um bate-papo maravilhoso. Ela é produtora cultural, diretora, dramaturga e atriz, fundadora da Trupe do Guaraná, grupo teatral voltado à valorização da cultura popular, voltado ao público infanto-juvenil, e do coletivo Educultura Popular, que é um coletivo voltado com foco em pesquisa, formações e fruições da cultura popular. A mesma desenvolve atividades artísticas, culturais e educacionais desde o ano de 1992, com públicos de diversas idades. Desde 2013, ela vem atuando com valorização e incentivo de projetos que enalteçam as tradições e as culturas populares nordestinas, através da Trupe do Guaraná e do coletivo Educultura Popular, desenvolvendo atividades culturais das tradições maranhenses, como peças teatrais, narrativas, músicas e danças tradicionais. A transmissão está sendo ao vivo, tendo duração de mais ou menos 1 hora, aqui pelo Instagram. Ao longo da semana você confere aí a reprise nos nossos canais de streaming, tá bom? E na programação da Rádio Mixtura. É isso. Acessem nossas redes, curtem, compartilhem as programações mais amplas e diversificadas. Ok? Nosso perfil no Instagram é o @verso em verso, onde você encontra as nossas redes sociais. Para mais informações é só mandar e-mail para versoinversos@gmail.com ou aqui você acessa no nosso perfil do Instagram, @verso em versos, beleza? A Dani Bontempo já está aqui, não estou vendo, mas não preciso ver que é tanta amizade envolvida, é, é tanto carinho envolvido, tanto respeito, gratidão, que até a gente não se vendo rola, certo, Dani? É isso aí, James. Poxa vida. Olha, saiba que todo esse carinho, amizade, gratidão e respeito é muito mais do que recíproco, né? Você sabe o quanto que eu e toda a minha família admiramos você, seu trabalho, a nossa amizade, né? Para mim, ela tem assim um valor incrível por toda a resistência, por todo o nosso trabalho coletivo e por também te reconhecer como um guerrilheiro, um articulador e uma pessoa, um artista fora de série, viu? Saiba que é recíproco todo esse carinho. Eita, então já começamos muito bem, vamos só melhorar. Ô Dani, você faz muita coisa e a gente sabe que esse resumo que a gente pede é para a gente apresentar para que as pessoas saibam, e também porque a gente vai transformar essa entrevista em podcast, né, que vai para os nossos streaming. E, na verdade, esse bate-papo ele vai também resumir um pouco da sua trajetória. Então, para você que está chegando aqui agora, fica com a gente, porque é o seguinte, você vai conhecer só uma ponta dessa grandiosa figura artística e cultural Daniela Bontempo. Quando iniciou sua carreira com a educação, Dani? Olha, James, eu comecei a minha carreira com educação, eu ainda era realmente muito jovenzinha.
tinha aquela opção da gente fazer o magistério, né, o curso técnico. E Uhum. aí nós já começávamos a lecionar praticamente adolescentes. Então, com 16 anos, ainda estudante do magistério, eu comecei a dar aula. Então, eu tenho aí um período grande de vivência, de prática, né, como educadora. E Sim. comecei com os pequenininhos. Comecei com educação infantil e segui essa carreira da educação por muitos e muitos anos, exclusivamente educação, né? Mas Sim. eu também fazia, antes do curso do magistério, eu tinha optado por fazer desenho de comunicação. Então, eu sempre, como educadora, eu tinha esse pezinho ali dentro da educação, mas sempre permeando, comunicando ali com a arte, usando realmente a arte, né, como essa ferramenta. Então, eu já era uma professora, não uma professora de educação artística, mas uma professora que já tinha aí a ferramenta da arte como aliada, né? Desde o comecinho. E aí foi um pezinho para você. Aí faltou alguns centímetros para você atravessar a faixinha amarela e entrar na arte, certo? Ou, na realidade, nem, eu acho que foi uma coisa que acabou começando meio que junto. Só que daí a prática disso, né, efetiva, ela se deu a partir do meu trabalho já um pouco mais adiante, quando eu fazia filosofia. Quando eu estudava filosofia, Hum, eu comecei a me interessar muito por todo o trabalho do teatro. O teatro em si é assim uma paixão dentro da arte para mim, é a minha principal paixão, digamos assim. Porque a partir do teatro eu desenvolvia todas as artes, porque eu era uma pessoa meio enxerida, né? Eu mexia com as artes plásticas, mas eu também tinha esse prazer na escrita, tinha o prazer na dança, tinha o prazer em cantar. E aí o teatro ele me proporcionava essa liberdade de trabalhar múltiplas linguagens. Então, eu falei assim, opa, aqui é um lugarzinho que eu me encontro, né? Então, ali no curso de filosofia, eu comecei a criar núcleos de pesquisa teatral, mesmo sem saber nada, mas eu ia assuntando com um colega, assuntando com outro colega, até que a gente começou a criar uma formação própria, a partir dos conceitos que a gente trabalhava e fazia apresentações ali. E nessa eu acabei conhecendo os sátiros, né? Que foi onde eu trabalhei e é onde mesmo. eu. Isso, e ali eu acabei adquirindo muito conhecimento e fui realmente fortalecendo esse gosto, né, por fazer arte. Eu fui fortalecendo essa ideia que eu tinha do fazer artístico como ferramenta também de transformação social. Então, eu falei, gente, eu preciso estudar efetivamente teatro. Aí eu fui fazer teatro também. Aí eu fui estudar Incrível. bonitinho. Eu falei assim, não, já que é para fazer, vamos fazer direito, né? Muito Aí bom. foi quando eu realmente enfiei os dois pés na arte e segui. Só que isso já tinha mais de 30 anos. Olha que bacana. Uau. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que elas não podem pegar e se arriscar, fazer uma coisa super diferente do que elas já fazem, Sim, mas eu corri o risco. Eu falei assim, eu sabia que eu correria riscos de instabilidade financeira, né? Porque eu vinha de uma profissão que também não é bem remunerada, mas bem ou mal era minha escola, né? Eu tinha uma escola sim. na ocasião, uma escola de educação infantil. Aí eu falei Uhum. assim, gente, é agora ou nunca. Eu estou apaixonada por isso. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, se não for agora, não vai ser nunca. E aí eu fui doida de pedra. O pessoal falou assim, gente, ela vai fazer isso mesmo. Aí eu vendi a escola, gente.
porque eu Caramba. tinha condições de eu ser uma diretora de escola de educação infantil com todas as responsabilidades que uma diretora tem que ter e Uhum. continuar trabalhando com a dedicação que a arte requer. E aí eu passei por privações horríveis financeiras, né? De lá para cá, sim. Teve momentos de melhora, teve momentos de piora, mas foram assim situações que eu não me arrependo, de verdade, porque eu fiz o que eu acreditava, eu fiz e faço o que eu amo. Eu acho que a gente nunca tem que se arrepender de fazer o que a gente ama, É porque isso por aí. mais que eu ame muito a educação, eu para mim, eu não consigo também me desvincular da educação, mas eu Sim. preciso da arte para sobreviver. Não é mais uma questão só de fazer porque eu acho bonitinho. Eu sei que é uma necessidade para mim. E aí eu dei esse salto de fé, assim, né? E tive o Incrível, apoio da incrível. família também, nesse sentido de, ok, a gente vai passar aqui uma tempestade, mas a gente está junto com você, porque eles viram eu entrando num estado diferente de realização, né? E você levou ao pé da letra, você tatuou na alma assim a frase: se Foi não você, então quem? Se não agora, então quando, né? É muito tatuada legal te totalmente. ver E, atuando. ai, que bacana. É, você precisa. Você me viu performaticamente, né, ali no Cultura Viva, em uma performance, mas em uma peça de teatro, assim, propriamente dita, a gente ainda não teve essa oportunidade dessa troca, mas assim, é algo que você, quando tiver a oportunidade de ver, você vai entender aquela questão que eu te falei, essa plenitude que a gente sente de fazer aquilo que a Uhum, gente é apaixonado, né? E sim, assim, dentro disso, dentro dessa paixão toda que o teatro me proporciona, ele também me proporcionou uma série de outros conhecimentos que eu vou compartilhar aqui com vocês também ao longo dessa minha aventura aí com essa arte tão incrível que são as artes cênicas. incrível. E você tem uma questão que você vai nos cursos de empreendedorismo, né? De empreendedorismo, e as pessoas falam do profissional do futuro, que tem que falar, que tem que falar diversas linguagens artísticas e culturais e digitais e etc. E eu ouço, né, e finjo que isso é novidade, né? Como se eu não conhecesse a trajetória do Da Vinci, por exemplo, né? E tudo que ele Sim, fez lá em Guaraná com rolha, né? Mas tudo bem. Mas eu acho isso muito bonito da sua parte, de você também entender que, da mesma forma que cultura e educação tinham que estar mais ligados, né? E a gente entende que é uma convenção social que cada um esteja numa caixinha e só conversam de vez em quando, você também entende que é isso. O teatro ele tem muito a ver com a escrita, que tem muito a ver com o canto, que tem muito a ver com a exatamente. performance, que tem muito a ver com a produção. E você tem essa visão que eu considero holística. O que eles falam, o profissional do Isso, futuro, para mim é só ter a visão holística, né? exato, exato. E E aí, pode e falar. você trouxe a contação, mas conclua, por favor, e depois você fala da contação também, tá? Se Tá, tá couber. ótimo. Bom, falando um pouco dessa questão da visão holística, James, eu ainda até quero acrescentar uma coisa que eu conversei hoje com um colega, hoje não, acho que foi na segunda-feira, numa reunião que eu tive com um colega meu do teatro, depois eu vou contar Uhum. aí as novidades que vão vir por aí, Oba! de trabalhos novos. A gente falou sobre essa questão da gente
se colocar para entender a alma do outro, né? No teatro, a gente entra num estado de empatia tão profundo e sem juízo de valor, da, com respeito humano muito grande, porque você começa a fazer uma leitura do ser Sim, humano no seu todo. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de fragilidade, que o ator se coloca, né, que é o de compreender o outro, se colocar no lugar do outro, vestir a pele da outra pessoa sem julgar, eu acho isso tão humano, tão incrível e tão necessário para todas as pessoas. E dentro disso é o que eu fico pensando, o quanto que isso me fez uma pessoa melhor, né? Embora eu já fosse educadora, eu já tinha isso muito aflorado em mim, a empatia. Já é uma característica forte, principalmente de quem lida com esse público mais bebê e tudo. A gente já tem essa maternagem, né? Ali, aquele olhar mais complacente com o ser humano, ele se potencializa muito pela visão do artista. E eu posso falar para você com propriedade que entre a música e o teatro, por lidar com as duas linguagens, o teatro ele me coloca mais nesse desafio de compreender o outro assim, dentro da sua totalidade. E aí a gente se coloca na pele do outro, vive por uns instantes aquele momento. É como você calçar os sapatos do outro e sentir as dores daquela pessoa. Então, perfeito. isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que é uma experiência que todos deveriam de passar uma vez na vida. E aí dá essa abertura mágica para todas as outras linguagens, que é a escrita, né? Por meio do teatro, eu já escrevia, eu comecei a escrever muito mais. O senso estético, toda a parte de figurino, coisas que eu já brincava, eu pude explorar muito mais essa caracterização, né, do outro. Então você passa a observar o mundo de uma outra forma. E também a parte musical, que é a parte que me toca, né? O quanto que eu já cantarolava a vida e o teatro me Uhum. colocou nesse lugar de maneira profissional mesmo, né? Porque daí eu falei assim, nossa, gente, agora eu tenho que aprender a cantar direito. Aí eu aprendi a cantar direito, porque uma coisa é a gente cantar para a família, né? Cantar para os amigos, e outra coisa é a gente ser cantor. É um outro Sim. estado, né? Uma outra. Uhum. Uma coisa é o karaokê, outra é você cantar fofinho, bonitinho, afinadinho. Outra coisa é a gente interpretar, é a gente ter uma construção artística sobre isso. E aí também fui desafiada. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você faz tudo. O que eu posso resumir é que eu faço teatro, né? Então, quem faz tudo é o teatro. Eu sou uma trabalhadora do teatro, de forma geral. Bravo. Eu estou para te fazer uma pergunta aqui, mas eu vou te fazer. Essa pergunta ela é tão importante na minha concepção que eu nem vou fazer agora. Eu vou fazer ela, eu vou te deixar por último. Vai Tá segurando. bom. E Tá, ó. você que está aí, se quiser fazer sua pergunta, faça, que eu vou fazer para Dani, tá bom? Dani, contação de história. Você também tem um livro publicado, você é escritora, Uhum. né? E, Justamente por essa visão holística, você se tornou escritora também e contadora de história. Como é, que foi isso, Dan? bom, então, eu acho que daí junta bem o meu lado professora e o meu lado atriz. Porque eu Uhum, comecei a entender as contações de história dentro de um contexto muito diferenciado. Eu percebo que quando eu vou contar qualquer coisa para uma pessoa, eu sempre conto de maneira dramática.
Então, a minha mãe até fala, ela vai contar do jeito dela. Pera. Aí todo mundo já tenta para ouvir eu contar o caos. Eu tenho essa coisa, eu carrego essa coisa dessa alegria de contar, e eu sinto que esse envolvimento de modular a voz, de brincar com sonzinhos, Uhum. coisas e tudo, é muito envolvente. E eu percebi que eu curtia fazer isso e que as pessoas também gostavam de ver eu fazendo isso. E eu acabei fazendo e fazendo mais e mais. Eu falo assim, gente, olha que bacana. É uma coisa que eu tô fazendo e tô envolvendo a criançada. A ponto, James, houve essa loucura de eu fazer uma apresentação de história, de uma contação de história para 1.000 crianças de uma vez. Eita, Analisa, amigo, minha nossa. em um dia, 1.000 crianças, né? Uma média, vai, de 750 em cada apresentação, 1.000 e poucas crianças. Nossa. Eu Uau. apresentei a contação de história no total silêncio. Eu, era eu, os objetos de cena, porque eu conto usando formas animadas, né, animação, objetos para poder contar a história. Tinha Uhum. o acompanhamento do Antônio Carlos, que é músico, que é o meu amigo da revista Ritmo Melodia. E ele estava também, né, nesse projeto comigo, trabalhando como músico. Tava o Rafa, meu filho, nas luzes, né, fazendo o acompanhamento, mas em cena, Grande propriamente Rafa. dita, só tinha eu. Então, quando você vê que você prende a atenção de 1.000 crianças, então realmente existe um borogodó, sabe? Nessa forma de comunicação. Essa comunicação é efetiva. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eles estavam realmente ouvindo. Eu estava trazendo para eles um projeto sobre lendas brasileiras e nós estávamos trazendo ali uma lenda de cada região do Brasil. E eles ficaram aficionados pelas lendas e o que me chamou muita atenção foi que nos momentos que a história estava completamente assim séria e bem sossegada, as crianças interagiam comigo. Elas, por exemplo, na hora da história do Negrinho do Pastoreio, que eu contei Aham. o quanto ele foi massacrado, e depois o coronel colocou ele ali no formigueiro, né, para ser castigado e tudo. As crianças. Aí as formigas fizeram o quê com ele? Sabe assim, as crianças estavam tão envolvidas por aquilo. Eu falei assim, gente, que coisa mágica. E eu ali contando a história, contando. Eu acho que a forma que eu conto e as imagens que eu vou criando vão Aham. envolvendo. E isso daí é uma coisa muito infantil, né? Faz muito parte desse Sim. universo lúdico. Então, aí eu acho que é o meu grande encontro das minhas habilidades, tanto educacionais quanto as artísticas, por entender bem esse universo infantil, por todos esses anos de prática, eu sei o que motiva, o que toca o coração deles, e por ter a habilidade cênica e toda a técnica que eu fui adquirindo, né, com o fazer teatral, aí se somou e deu aí esse trabalho incrível com contação de história. Então, Incrível. é uma das formas de atuação que eu também realizo, né? E aí você já aproveitou o gancho e fez o quê? Começou a cantar, começou a atuar como compositora e cantora, porque você não ia deixar barato. Você falou, não, já que o pessoal está prestando atenção na minha história, eu já vou o quê? Eu vou emendar um canto aqui para deixar a história mais rica ainda. Tá certo? Olha, foi quase isso. A parte de cantar, James, foi uma coisa muito assim, já fazia parte do trabalho, né, ali, Uhum. do teatro de forma geral e tudo mais. Aham. Mas o fato de eu pegar, por exemplo, e criar muitas escritas, muitas poesias, dentro desse Uhum. processo do isolamento social,
essas trocas, muitos amigos compositores acabaram é, se interessando por esses poemas. Aham. Assim, eu sempre ficava, mas será que um dia eu vou conseguir fazer uma música? Eu achava incrível fazer música, mas eu não me via nessa capacidade de fazer música. Mas até que foram acontecendo as parcerias. Então aí, a primeira parceria foi com a Joyce Kelly, depois com a Jussara Freire, aí veio o Tadeu, aí abriu para uma série de outros parceiros musicais. Até que eu fiz a minha própria música. Eu tenho parceria com o Rafael, meu filho. A gente tem algumas Grande parcerias músico. musicais também. Então, assim, aí eu comecei a também criar escritas que pudessem ser musicadas, né? Porque existe uma métrica, existe toda uma estrutura diferente de um Aham. poema para ser lido, né? Por exemplo, quando eu faço os Sim. meus poemas, eu percebo que eles têm muitas imagens, até pela essa minha relação com a contação de história, com o teatro. É muita Uhum. imagem, né? E a música, Sim. se eu for muito, muito complexa, aí uma coisa acaba atravessando outra. Ela tem que estar numa harmonia, letra, melodia, tudo ali harmonicamente se casando para que a música exista e seja agradável e realmente toque, né? Então são linguagens distintas, mas que elas se comunicam. E aí, eu acho que, de uma certa forma, eu ainda colocaria o meu trabalho musical com características performáticas muito fortes, sabe? Sim. Ainda casa muito com o teatro, porque como o trabalho musical veio a partir de poesias, como eu te falei, bem imagéticas, então quem ouve a Aham. música começa a imaginar a história e coisas assim. É tipo meio Perfeito, é isso Faroeste mesmo. Caboclo, É, é, é uma isso, é isso. epopeia. Ela permanece na contação de história, Isso, porque é isso, justamente esse círculo virtuoso, né? As suas músicas, isso. elas permanecem na contação, que acaba voltando para performance, que acaba voltando para o teatro, assim, no final das contas, né? E vai Exatamente. tudo se retroalimentando, assim, muito louco. E você, como você tem muita criatividade, é lógico que seus filhos também estariam envolvidos, estão no jogo. Aí você Estão. pensou, já tenho um time aqui e então eu já tenho um centro cultural. E aí você montou o Espaço Cultural Cultura Viva. Como que ele Bingo! está atualmente? Eu falei, poxa, economia familiar. Muito bom. Economia criativa na prática, Economia, não, quando a gente usa a palavra economia e cultura, parece até que a gente não está falando da mesma coisa. né? E brincando sobre economia. Na verdade, foi mais. Entra nessa questão, sim, né? Dos meninos terem essas habilidades. E o Cultura Viva ele surgiu. Você foi muito certeiro aí na sua afirmação, né? Até porque você também conhece boa parte dessa história. Mas os meninos são músicos. O Rodrigo, meu filho mais velho, é músico, guitarrista, e tem o Rafael, que é também baixista e violonista, e a gente tem o Marcelo, que é desenhista. E não sei se ele vai ser outra coisa também, porque ele já esteve comigo no teatro. Então, Três assim, são talentos. várias possibilidades. Aqui a gente vai entrando na multifunção, dependendo da necessidade, né? O pessoal já acabou fazendo a Bravo. parte de produção, eles já acabaram fazendo parte. Gente, eles falam assim: o que é isso? É escravidão infantil? Imagina, tudo marmanjo, né? O mais velho tá com 28, o Rafa vai fazer 26 e o Marcelo já vai fazer 19. Então já são bem Uau. crescidinhos, né? Mas na ocasião do Cultura Viva, a ideia era ter realmente um espaço onde nós pudéssemos exercer o nosso fazer artístico, né? A gente tem aqui Sim. perto a Casa de Cultura Chico Science, que também nos Uhum. agrega. A gente tem também outro equipamento público que é o Céu Parque Bristol. Mas nós pensamos na possibilidade de criar um espaço
né? E também atendesse a comunidade local, porque a gente tinha uma boa relação e tem ainda uma boa relação com os artistas da região. Sim, Então seria uma opção a sim, mais. E nessa opção a mais, e o fato dos meninos serem músicos, a gente escreveu o projeto para o Vai, que dava origem ao Estúdio Estrutura. O Estúdio Estrutura que, na sim, verdade, foi o que deu o gatilho para a existência do Cultura Viva, porque a partir do estúdio comunitário, que nós fomos contemplados pelo Vai, o sim. Espaço Cultura Viva começou a ter todo o seu movimento, né? Isso foi em 2016, e nós recebíamos aqui ensaios de artistas, fizemos o lançamento do seu EP, fizemos mostras de vídeos e curtas do Henrique Ferraz, fizemos outras formações aqui com o Daniel D'Andrea, contador de história, incrível também. Grande Henrique. Fizemos com a Daniel D'André, Priscila, formação em circo. ixi, Enfim, um incrível. monte de atividades de várias linguagens, mas todas elas surgiram, na verdade, a partir da música, que era a partir do projeto Estrutura. A gente recebeu aqui várias bandas da região para poder ensaiar também. E aí o que aconteceu? Durante a situação mais crítica da pandemia, onde o isolamento estava muito necessário mesmo, eu falei, Lockdown? agora, que se já estava difícil a gente conseguir realizar os eventos, porque nós estávamos fazendo já com recursos próprios, se torna inviável, impraticável, impossível. É, Mas eis que eu tive mais uma ideia. Eu falei assim, gente, a gente pode fazer isso em forma de programa de rádio, porque eu tinha sido convidada pelo, pelo JCR da Rádio Música Tá na Pista, que é do Rio de Janeiro, para ser aham. apresentadora, para ser locutora de um programa dele chamado Manhã de Som. Aí eu propus para Uau, ele de fazer o programa Cultura Viva lindo para nome. rádio. E aí a gente começou, e você também participou do programa Cultura Viva, que foi para a rádio, a gente fez um Obrigado especial pelo seu, convite. só com Foi as. muito, foi muito gostoso. Foi muito, muito bacana. E a gente fez esse trabalho. A partir desse programa de rádio, o nosso querido amigo Legante, ele se colocou à Sim, disposição para fazer esse trabalho também em vídeo. Então, o que aconteceu? Chegou aquele momento que as pessoas que já tinham amizade comigo começaram a falar: bom, você já ajudou tanta gente, você já fez tanta gente, agora é a sua vez de receber. E eu não estava é nem isso aí. acostumada a receber, porque eu estava tão acostumada a ficar na linha de frente que foi para mim um conflito. Isso, não por falta de humildade, mas Sim, porque eu estava perdida na condição dessa troca, porque eu estava sempre na linha de frente, na linha de frente, e aí eu tive esse amparo. E a partir desse que bom. amparo, a gente começou a fazer os programas é, por vídeo. Então a gente tem uma série de Sim, programas Cultura Viva por vídeo. Eu recebi muitas muito bom, pessoas. E aí o que aconteceu? muito bom. Aquilo que acontecia só no nosso espaço, que era restrito só para o nosso pessoal do bairro, ele se expandiu de uma tal forma, James, mas de uma tal forma, que ele começou a abranger o Brasil inteiro. E aí os meus parceiros Incrível. musicais, que em sua maioria são do Rio de Janeiro, eu tenho parceiros também de Minas, eu tenho parceiro do Ceará, de Maceió, eu tenho, assim, pessoas do Brasil inteiro que acabaram realizando projetos artísticos comigo, acabaram Aham, entrando. E aí o Cultura Viva incrível. acabou se expandindo nesse movimento. A gente poderia dizer que ele tem características de movimento de Incrível. pessoas que se conectam com essa mesma forma de pensar nessa rede de apoio coletiva, né, no qual os artistas uns acabam incentivando o trabalho do outro, porque até esse compartilhamento de trabalhos que você acompanha, que eu continuo fazendo, incentivando,
dando a escuta e propagando aquele trabalho. Eu acho que isso é tão importante para a gente. E nessa Sem época que dúvida. a gente passou de pandemia, eu achei que foi assim fundamental, na verdade, que a gente estabelecesse essa rede de apoio, sabe? Sem E dúvida. atualmente, o que que acontece? Eu vou começar com um curso de teatro, né, em parceria com de moradores e amigos da Água Funda. Tá me ouvindo, James? Legal. Alô? Tô Tinha te ouvindo. congelado Inclusive, eu aqui? fui lá na associação, fiz uma apresentação lá, foi muito bonito. A convite seu. E obrigado pelo convite, foi muito legal. Voltamos. Eita! Tava, você falou da Associação Amigos de Barra Funda, né? Amigos da Barra Funda, da Água Funda. Tinha até me esquecido. A gente- Caramba, hein, meu? Você me levou para cada uma, hein? Puxa vida, uma melhor do que a outra. Legal. Uhum. Olha, que bacana. Muito bom, parabéns, Dani. Esse é um momento importante para mim, enquanto apresentador do Sarau, e também amigo seu, e também uma cria do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, para agradecer por toda a contribuição artística e cultural que você trouxe para o Ipiranga, né? Para o nosso sarau também, né? E é importante, né? Parece que é uma coisa tipo, não é. Eu acho que a gente tem que sempre que possível se valorizar, né? Se reconhecer e sobretudo os amigos, porque também a gente às vezes é tão próximo que às vezes a gente também acaba não vendo o outro na sua totalidade, fica no plano só da amizade, mas é isso, né? Obrigado por toda a contribuição cultural e artística que você tem dado tanto para o Ipiranga quanto para as artes em geral, as quais você se joga, viu? Dani, é o seguinte, tem muita coisa que a gente ainda não falou, e isso é muito bom porque as pessoas elas vão ter que pegar os seus canais para elas encontrar você. Mas eu quero saber, nesse momento, quais que são os seus projetos para o futuro? Uhum. Uhum. Olha, legal, legal, massa.
Sim, parabéns. Aham. Sim, legal. Eba! Hum, oba! Muito bom. Aham, legal, legal. Que legal! Muito bom, muito bom. Massa. Muito bom, muito bom. Bem legal. Sim. Uau! Sim. Você está sempre de verso em verso, né?
Muito bom, Dani. Muito bom. Ô, Dani, esse bate-papo eu já falei no começo, porque eu sabia que ia faltar muita coisa mesmo, e você que nos assistiu, eu quero te agradecer, primeiramente, pelo seu tempo em tempos tão corridos. Você que está nos ouvindo no streaming, você vai ter todos os links da Daniela Bontempo para você acessar. A gente não falou sobre o sonho de Tupã, a gente não falou de outras questões. A gente tem os filhos dela também, como vocês viram, que também são geniais, já gravaram música. Eu gravei música numa coletânea dela, então fiquem tranquilos que tem muita coisa para você clicar e acessar. E eu acho que a grande magia também está muito nisso, né? Aqui isso é só o começo para que outras pessoas da nossa rede Verso em Verso possam acessar o seu trabalho, Dani. Dani, eu quero que você, quero deixar o mic aberto para você mandar aquela mensagem aí para aquelas pessoas que nos assistiram, que vão nos assistir, aquilo que você estiver aí brotando no seu coração. É isso aí. Sim, sim. Com certeza.
Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E obrigado, né? Obrigado por você transpirar isso, né? Eu tive a oportunidade de conviver com você em diversas situações diferentes, você na curadoria, na produção, você no fazer artístico, você enquanto mãe de artistas, né? E, enfim, são várias situações assim, e é muito interessante para as pessoas que são sensíveis à arte ver o quanto o seu olho brilha em cada uma dessas situações, né? Eu acho isso daí é o subjetivo que a gente ama ver nas pessoas, né? Obrigado por, mesmo nessa correria maluca, você disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Vamos colocar todos os links e vamos colocar aqui no Instagram também, tá bom? Para que as pessoas possam acompanhar, possam te acompanhar, te conhecer e te divulgar, porque assim, é tanta coisa que você faz que eu não vou nem perguntar o que está vindo primeiro, porque na verdade você é, é tudo ao mesmo tempo agora, igual diz a música, né? Você é tudo ao mesmo tempo agora. Em nome do Sarau, eu te agradeço. Que assim seja. E para nós também. Em nome do Sarau, te agradeço muito. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Não perca a série de Diálogo em Diálogo Diverso em Versos, porque amanhã tem mais. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença e pela troca. Tamo junto. Dani, beijão, querida. Muita sorte, sucesso e saúde na sua caminhada e no fazer artístico, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.